Olá! Hoje, quero te convidar para uma viagem fascinante. Uma viagem no tempo, direto para o coração do Brasil do século XIX. Vamos embarcar juntos no movimento que ajudou a desenhar a nossa identidade como nação, o romantismo. Imagine um tempo em que as emoções estavam à flor da pele, um tempo em que o amor, a natureza, a saudade e o heroísmo ganharam um espaço enorme na arte. O romantismo foi exatamente isso. Ele foi muito mais do que um simples estilo literário. Foi uma verdadeira revolução na maneira de sentir e de se expressar, que dominou a literatura, a pintura e a música. Foi a primeira vez que o Brasil olhou para si mesmo e disse: "Esta é a nossa cara, esta é a nossa alma." Pense no romantismo como a trilha sonora de um filme épico sobre o Brasil. Antes dele, nossa arte ainda bebia muito da fonte europeia, principalmente de Portugal. Era como se usássemos roupas emprestadas. Com a chegada do romantismo, começamos a costurar nossas próprias vestes. Para entender por que o romantismo foi tão poderoso, precisamos olhar para o Brasil daquela época. Imagine um país jovem, recém-independente. Em 1822, o Brasil tinha se libertado de Portugal. Era como um adolescente que acaba de sair da casa dos pais. Estava cheio de sonhos, mas também de incertezas. Precisava construir sua própria identidade, encontrar sua voz no mundo. Havia uma pergunta no ar, que todos se faziam. Afinal, o que é ser brasileiro? A sociedade era uma mistura complexa. Havia a corte no Rio de Janeiro, com seus costumes europeus, e um imenso interior com suas próprias tradições, além da dolorosa realidade da escravidão, que marcava profundamente o país. Nesse cenário de transformação, a arte se tornou uma ferramenta essencial. Os escritores e artistas românticos se sentiram responsáveis por ajudar a construir essa nova nação. Eles eram como arquitetos de uma identidade nacional. A literatura não era apenas entretenimento, era uma missão. Era preciso se afastar dos modelos portugueses e encontrar um caminho próprio. A língua, os costumes, os heróis, tudo precisava ganhar uma cor local, um sotaque brasileiro. Dentro dessa grande viagem, algumas paradas são obrigatórias. Existem livros que são verdadeiros monumentos do romantismo brasileiro. O primeiro que precisamos conhecer é Iracema, de José de Alencar. Publicado em 1865, este livro é pura poesia, em forma de prosa. Alencar nos conta a história de amor entre a índia Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e o colonizador português Martim. A obra é uma grande alegoria sobre a formação do povo brasileiro, a mistura entre o nativo e o europeu. O filho do casal, Moacir, representa o primeiro cearense, o primeiro brasileiro. Outra obra fundamental é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Lançado em 1844, este foi um dos primeiros best-sellers do Brasil. É um romance mais leve, que retrata os costumes da sociedade carioca da época. A história gira em torno de uma aposta entre amigos estudantes de medicina. Augusto, um deles, aposta que não se apaixonará por nenhuma moça durante um feriado em uma ilha. Claro que ele acaba se apaixonando pela encantadora Carolina, a Moreninha. Por fim, não podemos deixar de falar da poesia. E aqui, Espumas Flutuantes, de Castro Alves, é um marco. Publicado em 1870, o livro já mostra uma faceta diferente do romantismo, mais engajada e social. Castro Alves ficou conhecido como o poeta dos escravos. Em seus versos, ele não falava apenas de amor e saudade, ele usava sua poesia como uma arma para denunciar a crueldade da escravidão. Poemas como O Navio Negreiro, que faz parte de outra coletânea mas reflete o espírito do autor, são um grito poderoso contra essa injustiça. As obras são geniais, mas as vidas dos autores por trás delas também são fascinantes, cheias de paixão e curiosidades. Vamos começar com José de Alencar, o autor de Iracema e o Guarani. Alencar não era apenas um escritor, ele era um homem múltiplo, advogado, jornalista, político
e até ministro da Justiça. Nascido no Ceará, ele tinha um amor profundo pelo Brasil e se dedicou a criar uma literatura que tivesse a nossa cara. Uma curiosidade sobre ele é que era um grande polemista. Adorava uma boa briga de ideias e debatia publicamente sobre língua, literatura e política, sempre defendendo com unhas e dentes um projeto de Brasil mais autônomo e original. Depois, temos Joaquim Manuel de Macedo, o pai de A Moreninha. Macedo era médico de formação, mas sua verdadeira paixão era a escrita. Ele tinha um talento incrível para captar o dia a dia da sociedade carioca e transformá-lo em histórias leves e divertidas, que caíram no gosto do público. Ele foi um dos primeiros escritores a conseguir viver de sua arte no Brasil, um feito notável para a época. Uma curiosidade é que, além de romancista, ele também foi professor dos filhos da princesa Isabel, o que mostra o prestígio que alcançou. Por fim, o intenso Castro Alves, nosso poeta dos escravos. Sua vida foi curta, mas vivida com uma paixão avassaladora, digna de um herói romântico. Ele morreu de tuberculose aos 24 anos, mas deixou uma obra imortal. Nascido na Bahia, ele era um orador magnético e declamava seus poemas com uma força que emocionava as plateias. Uma curiosidade sobre sua vida é seu grande amor pela atriz portuguesa Eugênia Câmara. Foi um romance tumultuado, cheio de ciúmes e idas e vindas, que certamente inspirou muitos de seus versos mais apaixonados. Sua vida e sua obra são um exemplo perfeito do ideal romântico: viver intensamente, amar profundamente e lutar por uma causa maior. Você pode estar se perguntando: ok, entendi a importância do romantismo lá no século XIX. Mas o que isso tem a ver comigo, hoje, em 2025? A resposta é: tudo. O romantismo não ficou preso nos livros de história. Seu legado está vivo e pulsante em nossa cultura. Pense nas nossas novelas, por exemplo. As histórias de amor cheias de obstáculos, o vilão que faz de tudo para separar o casal, a mocinha sofredora e o herói idealizado. Toda essa estrutura dramática que nos prende no sofá todas as noites bebe diretamente da fonte dos folhetins românticos do século XIX, como A Moreninha. A influência vai além. A maneira como valorizamos a natureza e a usamos como símbolo do Brasil também é uma herança romântica. Quando vemos campanhas que exaltam a Amazônia ou o Pantanal como tesouros nacionais, estamos ecoando a visão dos românticos, que foram os primeiros a tratar a nossa fauna e flora como um patrimônio sagrado. A própria ideia de um jeitinho brasileiro, de uma identidade nacional que é única e especial, foi fortemente moldada por esse movimento. Até na música popular brasileira, a gente encontra os ecos do romantismo. As canções sertanejas que falam de amor perdido, de saudade da terra natal, de uma vida simples no campo, em oposição à cidade grande. Tudo isso tem um pezinho no ideal romântico. A valorização do eu, da expressão dos sentimentos mais profundos, da dor de cotovelo cantada em verso e prosa, é uma característica romântica que se adaptou aos nossos tempos. O romantismo inaugurou a era do sentimentalismo na arte, e nós continuamos a ser um povo que adora uma boa história de amor e uma canção que fale direto ao coração. Portanto, o romantismo foi muito mais do que um capítulo da nossa literatura. Ele foi um dos pilares na construção da nossa identidade. Ele nos ensinou a nos vermos como protagonistas da nossa própria história. Deu-nos mitos, heróis e paisagens que compõem o nosso imaginário. Da próxima vez que você se emocionar com uma novela, ouvir uma música sobre um amor impossível ou sentir orgulho da beleza natural do nosso país, lembre-se, você está, de alguma forma, vivendo um pedacinho do legado deixado por Alencar, Macedo, Castro Alves e tantos outros gênios que, há quase 200 anos, sonharam com um Brasil que fosse, acima de tudo, brasileiro.